Shalom a todos. Hoje eu vou ler Lucas 4, o Evangelho de Lucas 4. Vai falar sobre a tentação de Jesus e vou seguir adiante. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo disse: Se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardar. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e, e recuperação da vida aos cegos, da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui a tua terra e eu faz aqui a sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua casa. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva, a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muito leproso em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-nos da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual foram construída a cidade, a fim de atirá-los do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e o retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seus ensinos, porque falavam com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de demônios, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu,
o santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões os procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutra cidade também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando na sinagoga da Judéia. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o cumprimentava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no barco e o que pertencia a Simão e pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simeão: Vá para onde as águas estão mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, mostra ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali o fariseu e mestre da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo
um paralítico numa maca, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheio do temor de Deus dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu, comendo com eles, comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Pode, podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhe será retirado, naqueles dias jejuarão. Então, lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas 6. Certo sábado, enquanto Jesus passava pela lavoura de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debrulhar espiga com as mãos, com menos grão. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhe disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, os observavam atentamente, para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderia fazer contra Jesus.
Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos em uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-los a serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundo ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque deles saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e salte de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todos aqueles que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que te amam? Até os pecadores amam os que os amam. E o que é mérito? E que mérito terão se fizerem o que é bem aqueles que faz o bem para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestar às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores empresta a pecadores, esperando receber a devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condene, e não serão condenados. Perdoe, e serão perdoados. Dê, e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Os discípulos não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque vocês reparam o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está nos seus próprios olhos? Como você pode dizer a seu irmão: Irmão, deixa eu tirar o cisco dos seus olhos, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seus próprios olhos? Hipócrita, tire primeiro a viga dos seus olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiro e nem uva de erva daninha. O homem bom tira as coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira as coisas má do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouvem minhas palavras e as praticam. É como o homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém. E agora eu vou ler Salmos 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará o seu trono. Está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, o Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosa, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém, querida. Que bênção a leitura. Glória a Deus. Bom demais te ouvir, viu? Gente, que porção mais gloriosa. Meu Deus, olha, difícil a gente separar aqui alguns trechos para falar, porque é muita riqueza, né? E o Senhor me tocou para falar sobre 3 pontos aqui, enquanto a Mayra ia lendo. E nós vamos falar aqui sobre a tentação de Jesus ali no deserto, né? Ali foi logo antes do início ali do ministério dele. Ele vai ser tentado ali. E Lucas 4, de 1 a 13, vai trazer os detalhes sobre como foi essa tentação de Jesus, né? Então, Yeshua, Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele é levado para o deserto para ser tentado. E isso aqui, gente, não é um acidente, né? Mas é um teste de Deus mesmo. Era algo necessário. Assim como Israel foi testado no deserto por 40 anos, Yeshua, ele é testado por 40 dias no deserto. Interessante, né? Israel foi testado no deserto, e Yeshua foi testado no deserto. E aí a gente vê aqui as 3 tentações e a resposta, como Yeshua ele responde a essas tentações, né? A primeira tentação, o diabo ele vai explorar as necessidades básicas, ali, físicas, necessidades físicas básicas de Yeshua. Ele pega ali o primeiro ponto, que é a fome, né? Então, ele vai questionar a provisão divina. E ele incita Yeshua a usar o poder para benefício próprio. Quando ele fala, né? Transforma essas pedras aqui em pães. E aí Yeshua vai dizer, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente vê aqui que ele está estabelecendo prioridades, né? E Yeshua, ele está citando aqui implicitamente o Shema, e ele está
declarando que a dependência total em Deus. Então, ele estabelece a prioridade espiritual acima da necessidade física. E ele demonstra que o Messias não fará uso do poder divino para sua conveniência pessoal, né? Aí a segunda tentação, ele vai falar o quê? Ele pede ali para Yeshua adorar, ele faz a proposta para Yeshua adorar ele em troca de reinos, né? Então ele está querendo oferecer um atalho para o domínio messiânico, para evitar o quê? O sofrimento da cruz, né? Propor uma adoração falsa ali com fins nobres, né? Mas Yeshua responde: está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Ele vai citar Deuteronômio 6:13. E aí a gente vê aqui que ele está, nesse momento aqui, estabelecendo, né, o primeiro mandamento, ele está reafirmando aqui o primeiro mandamento. E ele estabelece que o reino de Deus não pode ser obtido, né, por meios ímpios. A adoração dele é única, única e exclusiva. Não existe sincretismo religioso. Você adora um aqui, você adora outro ali. Não existe. Reino de Deus, a adoração é única e exclusiva para Ele. Ele é o nosso maior amor, né? Como a gente cantou, a gente ouviu no louvor de hoje, né? Tem que queimar os outros amores, né? Ele tem que ser o único a ser adorado de forma íntegra nas nossas vidas. E Yeshua demonstra isso, né, nesse momento da tentação. Então, olha como são dois pontos aqui, dessas duas tentações, que isso aqui está na palavra, queridos, para nos mostrar, porque o diabo, ele tenta as nossas vidas, assim como ele tentou Yeshua, ele tenta as pessoas, né? Ele age de forma para te tirar do propósito. O que o diabo queria fazer aqui era tirar Yeshua do propósito dele de salvação, que alcançou as nossas vidas e que ainda vai alcançar aqueles que virão. O propósito de Deus é sempre maior, sempre vai transbordar as nossas vidas. Então, da mesma forma, o diabo também vai usar, às vezes, as suas necessidades físicas para questionar a provisão de Deus na sua vida, né? Ele vai te oferecer outras bandejas para que você deixe de adorar o Senhor e adore outros deuses, né? Como assim outros deuses? Ah, o dinheiro, a fama, a satisfação pessoal, né? O seu ego, o seu orgulho. Então ele joga com essas tentações. Isso aqui está escrito aqui para que a gente possa analisar e conhecer como o inimigo trabalha para que a gente tenha, né, a ciência, a visão, a gente não esteja ignorante na guerra, na batalha espiritual. O Senhor está te dando conhecimentos que te coloca numa posição de alerta, de visão, uma posição estratégica, né? E a terceira tentação? Ele vai e leva Yeshua para o ponto mais alto do templo, o pináculo, e ele fala, ó, lança-te daqui, né? Ele vai usar aqui a estratégia, e ele usa, gente, a própria palavra. Quando ele fala aqui, né, e dará, e ele está escrito, o diabo fala assim, olha, está escrito, né, que Deus dará ordem aos teus anjos. Que salmo é esse? A gente leu essa semana, né? É o Salmo 91. Ele citou aqui o Salmo 91 para Yeshua, né? Então, ele está propondo aqui que Yeshua fizesse aqui um teste, né? Que ele fizesse um teste com Deus aqui. Ele está incitando uma presunção espiritual, né? E ele usa a palavra. Olha isso. E aí, Yeshua vai responder: está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente, ele vai citar Deuteronômio 6:16. Então, olha que profundo esse trecho. Yeshua, ele está demonstrando
que conhecer a Escritura é diferente de entender as Escrituras. Por quê? O diabo aqui, ele cita o Salmo fora de contexto. E Yeshua está mostrando o quê? Que a gente não deve forçar Deus a agir. Não é assim que funciona, né? Então, olha, né, a profundidade disso. Conhecer as escrituras é diferente de você entender, de você compreender, de você entender a essência dela, né? Porque não adianta você usar a palavra fora de contexto, não, você precisa entender, você tem que conhecê-la como um todo. Por isso que é importante você conhecê-la como um todo e não pegar versículos isolados, né? Quantas pessoas às vezes agem de forma totalmente precipitada, porque tem um entendimento limitado da palavra e usa versículos isolados, né? E fora do contexto. Gente, o diabo fez isso com Jesus, né? Então a gente precisa ter essa visão aqui, abre a nossa mente da importância da gente conhecer a palavra como um todo. E buscar entender, buscar o entendimento, porque a palavra fala que a letra, ela mata. A letra por si só, ela mata. Principalmente quando usada fora de contexto. Mas o espírito vivifica. Então a gente precisa ter o conhecimento da palavra e o espírito do Senhor que nos leva e nos revela toda a verdade. Ele vai nos guiando a toda a verdade, numa completude da palavra. Então a gente vê aqui, né, que qual foi o método de resistência de Yeshua? Foi a palavra. Tudo que ele respondeu, a tentação, cada tentação do diabo, ele respondeu com a palavra. Aqui foi a maior arma de guerra dele. A estratégia dele toda, tudo, né? E ele vence o diabo com a palavra, né? Mas ele conhecia a palavra, ele entendia a palavra. Né? O conhecimento dele sobre a palavra é um conhecimento totalmente amplo, ele é a palavra, né? Então, a gente precisa entender isso, que o nosso maior método de resistência às tentações é você conhecer e entender a palavra de Deus. Conhecer e entender. Outro ponto, ele estabelece qual é a prioridade, né? Qual é a prioridade correta? Ele coloca o espiritual antes do físico. Ele estabelece que as coisas espirituais, elas são prioridades em relação às coisas e questões físicas. Por que isso, gente? Porque, na verdade, tudo acontece primeiro no reino do espírito para depois se manifestar no físico. E, às vezes, por a gente estar aqui nesse ambiente natural, assim, né, carnal, apesar de nós sermos espírito, nós temos um espírito, corpo e alma, né? A gente precisa entender que as coisas, elas acontecem no espírito e se manifestam no natural. Então, acontece primeiro no espiritual e depois se manifesta no natural. Então, a prioridade, né, você precisa estabelecer. E ele fala, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o teu alimento principal é a palavra. Assim como o teu corpo sente fome, né, tem as necessidades básicas de se alimentar, o teu espírito precisa da palavra para se alimentar. Então, diariamente, isso que a gente está fazendo aqui é muito poderoso. É essencial, na verdade, para as nossas vidas. E Yeshua estabelece as prioridades aqui. Ele vai falar sobre adoração exclusiva a Deus, né? Ele também ele tem aqui a humildade de não tentar a Deus, né? E ele vai mostrar para a gente aqui que a palavra, ela precisa ser usada de forma correta. O contexto, a gente tem que entender o contexto e a interpretação adequada, né? Não pegar coisas isoladas, você precisa entender o contexto e buscar a interpretação adequada no espírito. Outro ponto que o senhor me tocou nessa manhã, para a gente falar um pouquinho, quando Yeshua está ali fazendo o sermão, no capítulo 6, ele está ali
ele vem e ele começa a revelar ali muitas chaves, e ele vai dando muitas instruções, e bem ali já no finalzinho, no versículo 37, 38 do 6, ele vai dizer, né, não julgueis para que não sejam julgados, e não condenem para que vocês não sejam condenados, perdoem e vocês serão perdoados, deem e vocês receberão dádivas, uma plena medida, calcada, sacudida e transbordante, será colocada no colo de vocês. A gente vê aqui que depois que Yeshua foi tentado, ele vai e ele inicia o ministério dele. E ele começa o início do ministério dele na sinagoga, quando ele vai fazer a leitura e ele lê ali Isaías, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar as boas novas. E aqui ele está dando o start do ministério dele, né? Então ele começa, ele vai, ele realiza várias curas, milagres. E nesse momento aqui, o que ele está fazendo é algo muito poderoso, porque ele está liberando chaves, ele está liberando palavras, né, que traz a instrução que nos proporciona a vida, que nos traz a cura, que nos traz o alinhamento que nós tanto queremos, profissional, emocional, né, espiritual, tudo ele vai trazendo aqui essas chaves. Ele vai trazendo esses aspectos aqui, né, que impactam a nossa vida quando a gente ouve e coloca em prática. Então, nesse finalzinho, ele está dizendo: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, não condenem para que vocês não sejam condenados, né? Perdoem para que vocês sejam perdoados e deem, sejam generosos, né? Porque vocês receberão uma medida calcada, sacudida, transbordante, né? Então, esses aspectos aqui, já no finalzinho aqui do sermão de Yeshua, quando ele fala para a gente não julgar, não significa que você vai ter ausência de discernimento, mas significa que você não vai se colocar como um papel de juiz final. É você reconhecer que só Deus conhece os corações. Ponto. É só Deus que conhece os corações. E você deixar ele ser juiz. Né? Você não assumir o papel dele, de querer julgar. Quando ele fala aqui para a gente não condenar, é para a gente, né, evitar pronunciar sentenças sobre as pessoas, mas é você dar espaço para que ela experimente o arrependimento. Você dá espaço para isso, para que ela possa experimentar, viver o arrependimento na vida dela e receber transformação. É você lembrar que você precisa da misericórdia de Deus, que um dia você encontrou o caminho do arrependimento e você foi agraciado e alcançado pelas misericórdias do Senhor sobre a tua vida. Quando ele fala aqui sobre o perdão é algo ativo, ele não é passivo. O perdão, ele precisa ser ativo. E ele liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. Então, o perdão, ele vai sim liberar aquela pessoa que está recebendo perdão, mas ele também vai te libertar de toda angústia, de toda dor, de todo ressentimento. Quando você libera perdão, você está livre disso. Então, o perdão é algo que não beneficia apenas aquele que está recebendo, mas beneficia principalmente aquele que está liberando. Certo? E o perdão reflete o caráter de Deus. Quando ele fala sobre a gente dar, ele está falando aqui que a generosidade ela precisa ser um estilo de vida. Por quê? Quando você é uma pessoa generosa, você demonstra que a confiança da sua provisão está em Deus. Você está demonstrando com atitudes, com atos, que você confia que Ele é teu provedor. Então, literalmente, você está investindo no reino, na melhor terra que existe, na terra mais fértil que existe, você está semeando no reino de Deus. E aí ele vai e ele fala, porque aquele que dá, aquele que é generoso, aquele que entende esse princípio, né, ele fala assim, ó, pois vocês receberão
uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Essa expressão aqui, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ela vem, né? É uma expressão aqui que vem do mercado oriental, né? Da cultura lá. E aí vamos entender o que é recalcada. Recalcada é quando, sabe quando você vai pegar um, um saco de farinha, né? E aí você tem um pote para colocar. E aí você precisa fazer com que aquela farinha caiba toda naquele pote. Então você vai comprimir ali, você vai comprimir para que caiba mais. Isso é recalcada, né? Sacudida, quando você dá aquela balançadinha para assentar o conteúdo, assentar ali aquela farinha, né? E o transbordante, que mesmo que depois que você sacudiu ela, você comprimiu ela, você colocou a farinha, mas ainda ali, ó, acaba saindo pelas bordas. É isso que o senhor está falando. É nesse nível que ele está falando. Você vai receber uma medida plena, né? Plena. E aí ele vai dizer, né? Aqui a gente vê que Deus, ele não apenas retribui. É isso que a gente precisa entender. O Senhor, ele não apenas retribui aquilo que a gente faz, quando a gente obedece a palavra, quando a gente ouve aquilo que ele está entregando, as chaves, mas ele multiplica abundantemente mais a nossa generosidade, né? Ele realmente nos dá muito mais, de forma multiplicada, tudo aquilo que a gente faz, né? Então, e ele fala, porque, ó, da mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, são princípios aqui poderosos para as nossas vidas nessa manhã. E só para a gente finalizar, o terceiro aspecto, finalzinho já do capítulo 6, no versículo 46, 49. Ah, meu Deus, gente, isso aqui é muito forte. Yeshua vai dizer assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Todo que vem a mim, ouve as minhas palavras e age com base nelas, eu lhes mostrarei ao que ele se assemelha. É como alguém construindo uma casa que cavou fundo e deitou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, pois estava bem construída. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não age de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento. E assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e a transformou em ruínas horríveis. Então aqui ele faz uma pergunta penetrante, né? Essa pergunta aqui, ela vai ali, ó. Meu Deus, ela causa um constrangimento. Ele fala: por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aqui, quando fala Senhor, Senhor, é uma repetição enfática, né? Senhor, Senhor. E aí, aqui a gente vê que ele está expondo uma confissão verbal que é diferente de uma obediência na prática. É totalmente diferente. Você falar Senhor, Senhor, mas se ele não é Senhor na tua vida, se você é o Senhor da sua vida, porque ele fala algo, mas você decide fazer algo diferente. Então você é o Senhor da sua vida, né? Ele está aqui, quando Yeshua ele está falando aqui, ele está reivindicando o direito de dar os mandamentos na sua vida, porque você está chamando ele de Senhor. Você chama ele de Senhor. Então, o direito de dar o mandamento é de quem? É dele. E aí aqui ele vai pegar e ele vai fazer ele traz aqui uma metáfora bem simplesinha da gente entender, né? Por quê? Ele vai falar aqui do construtor sábio. E esse construtor sábio, ele pratica o quê? Ele vai ao Senhor, né? O vem a mim.
O Senhor fala, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, né? Aquele que vem a mim, esse é o construtor sábio, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. O vem a mim é o quê? Um relacionamento pessoal. O ouvir as minhas palavras é atenção à palavra do Senhor, atenção às escrituras. É você ouvir com atenção. Você ouvir dando importância, você ouvir dando valor, você ouvir falando assim, meu Deus, é a coisa mais importante da minha vida, o que ele está falando, e de fato você trazer essa importância. E você praticar. Então, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando as pratica, é uma obediência ativa. É você, literalmente, obedecer aquilo que ele está falando. E aí ele vai trazer o processo de construção, porque esse homem cavou. O que é cavar? É um trabalho árduo, gente. É um trabalho persistente. Pensa você cavar numa rocha, né? Você cavar numa terra é diferente de você cavar numa rocha. Dá trabalho? Dá trabalho. É um trabalho árduo e tem que ser um trabalho persistente. Aí ele vai dizer, ó, esse homem abriu uma vala profunda. Então é uma profundidade intencional. Ele vai fundo. E pôs o fundamento sobre a rocha. Acabou, é uma base inabalável. Pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, o tornado, ele vai resistir. Ele vai resistir à tempestade. Nada vai poder te abalar. Nada, absolutamente. Sabe o que é isso? Você se tornar uma pessoa inabalável. Por quê? A palavra fala: no mundo tereis aflições. Gente, as aflições são para todos. Não tem ninguém que escapa. No mundo terões aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a vitória está em quem? Está nele. Ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Literalmente, só que isso não pode ser palavras bonitas apenas, que enchem aqui, né? A gente, uau, a gente ouve assim, enche os nossos olhos. Não, isso precisa ser vivido na sua vida. E Yeshua quer que você viva, que você pare só de ouvir, pare de chamar ele de Senhor, mas que você viva isso, que você esteja nele. Porque aí sim você vai resistir qualquer tempestade. Porque o dia mal chega para todo mundo. Mas se você estiver nele, você vai estar ali inabalável. Nada pode te inabalar. É uma casa bem edificada, porque ela está fundamentada de forma adequada. E aí ele vai e fala aqui do construtor insensato. Quem que é aquele que ouve, né? Ele ouve, ele até ouve. Não é uma pessoa que não ouve. É isso que a gente precisa entender. Não é aquela pessoa que não quer ouvir. Aquela pessoa que está lá no mundão, que não, ouve. Quantos crentes ouvem a palavra? Tem um conhecimento até intelectual, mas não pratica. A ausência de obediência. Não pratica. Não pratica. Né? Aí qual é o processo? Ele constrói sobre a terra, ele constrói algo superficial, é aquela superficialidade. Não tem fundamento. É uma negligência. A pessoa, ela negligencia na estrutura. E aí qual o resultado? Vai cair. Colapso. Né? E o final ele fala grande ruína. Nessa versão aqui, que é a minha versão preferida, né? Que ela é muito próxima ao original, fala, e transformou-se em ruínas horríveis. Horríveis. É uma destruição completa. Né? Então, essa tempestade, ela pode ser provações, testes de caráter, porque os testes de caráter, eles vêm. Gente, Jesus foi testado. A palavra fala que Yeshua aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos. Se ele que é ele, foi testado, aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos, você acha que, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas se nós estamos fundamentados nele,
nós vamos ser inabaláveis, porque ele venceu primeiro, e ele venceu por nós. Então, não basta a gente apenas conhecer a palavra, mas a gente precisa viver aquilo que a gente está recebendo. Aquilo que a gente está recebendo do Senhor é precioso. A palavra fala, ó, não dê pérolas aos porcos. Por quê? Né? Não valorizam. São aqueles que recebem, mas não valorizam. Então a gente precisa valorizar, porque isso é vida para nós. A gente precisa viver o que a gente está recebendo do Senhor. Cavar profundamente também fala da gente fazer um autoexame constante, né? A gente estabelecer disciplina também, disciplina espiritual consistente, de você buscar um crescimento no Senhor, né? Esse é o cavar profundo. Porque se você não estabelece uma disciplina espiritual na sua vida, você abandona. Então é você se comprometer, né? Fazer um maná, faça um maná todo dia, sabe? Tenha o teu tempo com Deus todo dia. Esteja presente na igreja. Esteja presente nos cultos. Você que está online, né? É dia de culto porque às vezes é tão fácil você se distrair com qualquer outra coisa. Você deixar de cultuar, você deixar de receber a palavra, você deixar de se alimentar. Então tenha uma disciplina espiritual. Isso é cavar profundo. É você buscar algo consistente nele. Intencional nele. Yeshua é a nossa rocha. E as palavras dele são os nossos fundamentos inabaláveis. É isso que a gente precisa entender nessa manhã. Os salmos que a gente leu, o Salmos 93 vai falar também sobre isso. Depois dá uma lida ali de novo. As palavras dele são o nosso fundamento inabalável. E o nosso relacionamento pessoal com ele é essencial. É essencial. Então, para a gente recapitular os 3 pontos que o Senhor falou conosco nesta manhã. Quando Yeshua foi tentado, né? Yeshua, ele vence onde Israel falhou. E ele usa a palavra corretamente. Não basta só conhecer. Precisa entender, buscar discernimento no espírito e conhecer ela de forma plena, completa. Segundo ponto. As nossas atitudes, né, vão determinar como Deus responde a nós. Então, o Senhor ali fala, né, para que a gente não julgue, para a gente não ser julgado, para a gente perdoar, para que a gente perdoe, para que nós sejamos perdoados também. Então há aqui uma reciprocidade, né? E terceiro ponto é a gente ouvir e obedecer, para que a gente tenha uma vida estável, para que a gente tenha uma vida fortalecida no Senhor, uma vida resistente, inabalável no Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês nesta manhã, poderosamente. Sejam cheios do Espírito, para que vocês possam vencer as tentações, o dia mau, estejam resistentes, firmes e inabaláveis no Senhor, porque Ele quer fazer você assim, inabalável. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.